fortalecidos. Muito obrigada, Senhor. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor, põe um anjo aqui na minha direita, no altar, outro anjo aqui na minha esquerda, e vai colocando as palavras em meus lábios, para que eu possa falar somente aquilo que tu queres, não o que eu quero, não o que eu estudei, não o que eu preparei, mas que seja dito e entregue aquilo que tu queres, Senhor. Que morra o meu eu, que morra as minhas vontades, o meu coração, Senhor, e o Espírito Santo que mora em mim, esse sim cresça, Senhor, esse cresça e sobressaia aqui neste lugar, Senhor. Noite de salvação, noite de cura, Senhor. Senhor, noite de alívio, Senhor. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, nós nos achegamos até a ti, Senhor. Nós corremos para ti, nós vamos para os teus braços, Senhor, e ali deixamos a nossa carga, os nossos pesos, Senhor, a nossa ansiedade, Senhor, o nosso estresse, Senhor. Oh, Senhor, até o nosso sistema nervoso se acalma na tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o sono, tira todo o cansaço, Senhor, tira toda a perturbação agora, em nome do Senhor. Saia deste local, em nome do Senhor Jesus. Toda a distração sai agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, toda ligação, Senhor, telefonema, Senhor, mensagem, Senhor, que não chegue nada agora. A única mensagem que chegue seja a mensagem do céu para as nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco que teu servo ouve. Fala conosco que a tua serva ouve. Nós queremos é mais de ti, Senhor, e que tu cresças e eu diminua, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. A palavra que o Senhor me deu, ela tem um tema. Irmã, pode sentar, que a gente vai ler várias coisas hoje aqui. A palavra de Deus tem um tema e diz assim: encontro com Deus. Encontro com Deus. E eu te pergunto, você já se encontrou com Deus no dia de hoje? Você já conversou com o teu Deus? Você já sentiu a presença dele? Você já se relacionou com o teu Deus hoje? Pois Deus, Ele quer isso de nós. Deus não nos quer num relacionamento religioso, não. Eu acordo, eu oro. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela minha vida, da tua bênção, em nome de Jesus, amém. Chega na hora do almoço, eu oro. Senhor, muito obrigada por essa comida que me alimenta, que não falte. Aí chega no final do dia: Senhor, muito obrigada porque eu cheguei do meu trabalho, eu estou bem, tu me guardou até aqui, muito obrigada. Chega na hora de dormir, você vai: Senhor, muito obrigada porque eu venci o dia de hoje, agora eu vou descansar. Dá bênção para a minha noite de sono. Aonde você ouviu Deus aí? Conversa, diálogo, a gente fala, mas a gente também ouve. Ou é um monólogo? A gente fala, e com isso a gente fica satisfeito. Já nos encontramos com Deus hoje, já me encontrei com Deus hoje. Deus não quer esse tipo de encontro. Ele quer um encontro onde aconteça um diálogo. Ele quer conversar com você, Ele quer dialogar com você, Ele quer te ouvir, mas Ele quer que você o ouça também. E nesse mundo que nós estamos vivendo, na era da digital, internet, estamos ligados ao mundo todo. Parar para conversar com Deus invisível parece loucura, não tem tempo para isso. Cadê o tempo para esperar Deus se manifestar num sussurro, num trovão, num terremoto? Eu ainda tenho que esperar para ver qual a maneira que Ele vai se manifestar. Não tem tempo para isso.
Porque muitas das vezes Deus não começa a conversa, Ele não chega primeiro não. Ele quer que a gente chegue primeiro e chame por Ele. E Ele quer silêncio às vezes, porque Ele quer ser ouvido. E a gente só fala, pede. E pensamos que isso é um encontro com Deus. Essa semana Deus nos surpreendeu. Eu e o pastor Alex, a gente sempre faz nosso período de oração na nossa casa, dobramos os joelhos, e a gente sempre começa o nosso período de oração com louvor. Colocamos louvores e começamos a adorar a Deus. Adoramos. Até Deus falar assim, para e pode começar a falar comigo. E nesse dia a gente fez isso. Coloquei eu um louvor lá, que eu nem sabia direito. Não, o primeiro eu sabia qual era. Coloquei. E depois vem louvores misturados ali, que eu não sei. Irmãos, desde o primeiro louvor até o último, a gente não conseguiu levantar uma palavra de adoração em nenhum momento. A gente só ficou ouvindo Deus falar com a gente através do louvor. As letras da música era Deus falando com a gente. A gente ficou assim, calado, de joelho, ouvindo. O que era para ser uma adoração, a gente, aleluia, glórias ao teu nome, louvado seja teu nome. Ficou um silêncio, a gente ouvindo. E impressionante, acabava um louvor, entrava outro louvor e Deus falando. Quando acabou o louvor, a gente não conseguiu adorar Deus. Deus falou conosco o tempo todo. Mudou a ordem. Deus às vezes vai mudar a ordem no teu encontro. Não é daquela maneira, é de outra. Mas Ele quer falar e Ele quer ser ouvido. E nós temos que entender isso. E o Senhor nos chamou hoje aqui, nesse culto, porque Ele quer falar isso, dos nossos encontros com Ele. Vamos abandonar a rotina. Tudo na nossa vida se vira uma rotina, vira um hábito. Parece que temos tudo decorado dentro da gente. Deus não quer. Deus quer solto. Quer que tudo venha de dentro para fora, solto. E o Senhor começou a me levar na palavra de Deus, na palavra dEle, nos encontros que Ele tinha com os servos dEle. E eu comecei a prestar atenção nos encontros. E eu não poderia deixar de prestar atenção no encontro que Deus tinha com Adão e Eva no jardim do Éden. Nós não sabemos como era que era esse encontro. A Bíblia não diz se era de meia em meia hora, se era de uma em uma hora, se era de manhã, se era tarde, se era noite, se era de madrugada. A Bíblia não diz como era. Mas Deus se relacionava com eles ali no jardim. Eles conversavam com Deus. A gente sabe disso porque está escrito lá no capítulo 2 da queda de Adão. Que na queda de Adão e Eva, o pecado entrou. Eles olharam um para o outro, viram a nudez, já tinha maldade, já tinha o pecado. Trataram de pegar folhas, se cobrir de folhas e se esconder de Deus. Aí a Bíblia diz que eles começam a ouvir os passos de Deus. Que coisa tremenda, né? Deus ia visitar Adão e Eva. Embora eles sejam um espírito, Adão e Eva ouvia a chegada de Deus para conversar com eles. Será que nós estamos ouvindo quando nós vamos para o nosso encontro com Deus? Nós conseguimos ouvir as pegadas, os passos de Deus. Opa, Deus está chegando. Ele está chegando aqui. Agora vamos começar a conversar. No jardim do Éden ele fazia isso. E quando Adão e Eva escutaram os passos de Deus, trataram de se esconder. Algo estava errado naquele dia. O que era para ser um encontro, uma prestação de contas. Adão, como é que foi seu dia? Eva, como é que foi? Vocês conseguiram cultivar, tratar das árvores? Como é que está o meu jardim? Como é que está aquela árvore? O que era para ser um encontro cotidiano? Não. Foi um encontro de medo. Adão e Eva estavam com medo da presença de Deus, porque eles tinham feito algo de errado, algo muito sério, que Deus havia alertado: não coma daquela árvore, e eles comeram. Agora eu vou dizer uma coisa:
o ser humano, por causa de Adão e Eva, ele é difícil de assumir a culpa. Nós somos difíceis, a gente quer justificar tudo. Tudo a gente quer justificar. Até o nosso pecado a gente quer justificar até o último momento. Não seria tão fácil Adão e Eva, assim que comeu, chegar e gritar: Deus, Pai, nos perdoa, nós comemos, nos ajuda. Não era tão fácil clamar por Deus. Mas não, eles ficaram com medo de Deus, se esconderam. E Deus chega: o que houve, Adão? Por que vocês estão escondidos da minha presença? Por que vocês estão cobertos com folhas aí? E eles ficaram calados. E Deus é que fala: vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão logo: eu não, Senhor. Como se: eu não fui eu. Ó, foi ela, ó, foi Ciclano, foi Beltrano. A gente sempre quer lançar a culpa para outros. A gente não assume a culpa de cara. E Deus ali, naquele momento, ele indagou Adão, indagou Eva, e um jogando a culpa para o outro, coitado, foi até parar na serpente. E ali foram amaldiçoados, foram castigados, expulsos do paraíso e não tiveram mais acesso à árvore da vida. Foi o último encontro ali no jardim. Foi o último encontro, que era para ser algo natural, casual. Todos os dias Deus devia se encontrar com eles. Foi encerrado. E teve um tempo que Deus não se comunicou mais com eles. Até um dia que o relacionamento foi restaurado. Deus voltou a se comunicar com ele. Mas eu quero te dizer, eu quero te perguntar: tem alguma coisa que está te impedindo no teu encontro com Deus, na tua comunicação, na tua conversa com Deus? Se tiver, analisa a situação e se livra desse impedimento, porque a tua conversa com Deus, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. Não deixa você ser expulso do jardim e ficar longe do teu pai, como Adão ficou, e deve ter sofrido muito aquele período que ele ficou sem conversar com o pai. Porque nós nos alimentamos da presença de Deus, nós nos alimentamos das palavras de Deus, nós nos alimentamos do amor de Deus, nós nos alimentamos de Deus e precisamos nos encontrar com Ele. Amém. E Deus foi me levando ali na palavra, me levou até Jacó. Jacó, todos aqui conhecem a história do menino Jacó. Jacó era gêmeo, e a Bíblia começa a narrar a história de Jacó desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Conta a gravidez de Rebeca, que os meninos eram gêmeos, não sabiam se eram meninos ou meninas, mas as crianças brigavam dentro da barriga de Rebeca. Brigavam já, disputavam ali dentro. Era algo sobrenatural. Meu querido, minha querida, você que ouve essa palavra hoje, as crianças são tocadas lá dentro na vida intrauterina. Você que ela seja tocada pelo mal ou pelo bem. Começa a abençoar teu filho aí dentro da tua barriga. Você que é pai, começa a abençoar o teu filho aí dentro dessa barriga da tua esposa, a orar, a trazer a bênção de Deus. Creia que eles podem ser tocados ali dentro na vida intrauterina. Eles podem ser tocados, eles podem sentir Deus ali dentro, eles podem ser cheios de Deus ali dentro da barriga. Eu me lembro de Isabel e de Maria. Isabel estava grávida do profeta João Batista. E quando Maria chega ali e toca na barriga da prima, a criança começa a se mexer no ventre. Ela foi cheia do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dela, da mãe dele. Cheia do Espírito Santo. Você que está grávida, toque na tua barriga. Ore pelo seu bebê, ore pela sua criança. Peça o enchimento do Espírito Santo. Peça a blindagem do Espírito Santo para essa vida. É
através do cordão umbilical. Olha o que você come. Olha o que você traz para dentro de si. Olha e veja se você não traz contaminação para essa criança que está aí dentro. Examina, não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está permitindo, é para falar. Examina para ver se você não está trazendo uma contaminação espiritual, se você não está ouvindo coisa que não é para ouvir, se você não está vendo coisa que não é para ver, se você está falando coisas que não é para falar. Em nome do Senhor Jesus, cuida, é o tesouro que Deus te deu, é a tua herança, é o teu filho que está aí dentro. Aleluia. E todos sabiam da história de Jacó e Esaú, gêmeos. Jacó, ele nasce por último. Primeiro sai Esaú, o grandão, o fortão, peludo, vermelho. Ele nasceu primeiro. Jacó era meio esmirradinho, saiu depois. Mas interessante que a Bíblia diz que ele sai agarrado no calcanhar do irmão. Nunca vi isso na medicina aí, mostrar eles puxando o calcanhar do outro, mas aconteceu esse fato, está escrito na Bíblia. E por isso o nome Jacó. Jacó, muitos dizem que Jacó significa enganador, usurpador, aquele que rouba, aquele trapaceiro que passa a perna nas pessoas. Você acha que uma mãe ia colocar o nome de um filho assim? Ah, meu filho vai se chamar o enganador, o trapaceiro. Eu não acredito que uma mãe iria colocar um nome desse no seu filho. Então os estudiosos da Bíblia, eles pesquisaram a raiz do hebraico de Jacó. E eles chegaram a uma conclusão interessante que eu até acredito. Jacó no hebraico é Akev e Acav. Akev quer dizer enganar. Acav quer dizer calcanhar. E no hebraico, as vogais não têm importância. Então, com isso, conclui-se que as duas palavras têm o mesmo sentido: calcanhar e enganar. Então, Jacó significava enganar e calcanhar. Mas quando a mãe colocou esse nome, ela com certeza colocou devido ao fato dele ter saído agarrado no calcanhar do irmão. Não porque ele era um enganador, mas aquilo marcou a vida de Jacó. Porque muitos ali sabiam do significado daquele nome e aproveitavam dessa situação. Jacó era o queridinho da mamãe. Porque era o menorzinho, o mais frágilzinho, a mãe se apegou. Ele exigiu mais cuidados. Esaú, como era o grandão, o fortão, ficou logo apegado ao pai. O pai gostava de Esaú e a mãe gostava. E ali foram crescendo com essa divisão. E isso não acabou bem. Não acabou bem. Todos conhecem, porque a mãe queria que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Mas por direito era de Esaú, porque ele foi o primogênito. E aí Esaú vende a primogenitura. Jacó não roubou, ele comprou a primogenitura do irmão, que estava morrendo de fome, né? E com isso Jacó teve que ir embora, largar seu pai, sua mãe, seu irmão, senão o irmão ia matar ele, estava com muito ódio dele. Todos conhecem a história aqui. E ele foge, a mãe fala: meu filho, foge daqui porque vão te matar, teu irmão vai te matar, porque ele está com muita raiva de você. Olha o que é uma família desequilibrada, hein? Você, pai e mãe, que tem 2 filhos, tem que amar os 2 igualmente, tem que estar com os 2 igualmente, tem que conversar com os 2 igualmente, aconselhar os 2, apoiar os 2, nada de um ficar pegado com o outro, ficar pegado com o outro. Olha a divisão dessa família, desajuste familiar. Observa isso, Deus está mandando falar isso para algumas famílias aqui. Observa se você tem filho preferido, observa isso. E em nome de Jesus se arrepende. Em nome de Jesus. Não é porque ele te dá mais beijinho que ele tem que ser o preferido. Não é porque ele te obedece que ele tem que ser o preferido. Não. O amor é igual. Deus nos ama igualmente. Ele não faz distinção de pessoas. Não há preferência para Deus. E nós temos que seguir o referencial dele. Não tem que ter preferência para nós também.
pode ser aquele filho desobediente, como o filho pródigo. Ama ele, igual você ama o filho obediente. Ama, ama. Nós fomos chamados para amar. E não para ver, julgar quem merece mais e quem merece menos. Quem vai julgar é o Senhor. Quem vai julgar é o Senhor. E Jacó ali tem o primeiro encontro dele com Deus. É aí que eu queria chegar. Jacó conhecia Deus de ouvir falar. Do pai Abraão, do pai Isaac. Conhecia a família. Foram histórias contadas. Mas Jacó nunca teve um encontro, nunca tinha tido um encontro a sós com Deus. E o primeiro encontro a sós foi num momento muito difícil, em que ele teve que fugir da sua casa. Ele se encontrava no deserto sozinho. E ali ele estava muito cansado. Ele pega uma pedra como travesseiro, deita e dorme. Quando ele dorme, ele se isolou, né? Ele fugiu, se isolou. Aí Deus fala: agora eu vou me apresentar a ele. Agora eu vou conversar com ele. Agora chegou o momento da gente ter um a sós. E lá em Gênesis capítulo 22 vai contar essa história de Jacó. Ele deita. Quando ele deita, Deus se revela para ele através de uma visão. Ele começa a sonhar. E ele começa a ver uma escada. E a escada, a ponta dela ficava na terra e lá, no final, alcançava o céu. E os anjos subiam e desciam. Ele via anjos subindo e descendo por aquela escada, a ponto dele acordar e falar: meu Deus, eu encontrei a casa de Deus. Eu encontrei a porta do céu. A porta do céu é aqui. Porque eu vi os anjos subindo e descendo. Ele era jovem ainda quando teve a primeira experiência dele com Deus. Você não teve a sua experiência com Deus? Peça a Ele para se revelar para você. Fala para Ele: eu quero ter um encontro contigo, Deus. Eu quero ter um encontro. E Ele vai marcar esse encontro com você. E ali Deus fala que vai guardar a vida de Jacó, que vai guardar, que vai alimentar Jacó, que vai cuidar de Jacó, que vai proteger Jacó. Deus se revela para ele como um pai que estava cuidando dele, porque ele tinha perdido o pai e a mãe, ficaram para trás, a família, ele estava sozinho. E Deus se revela para ele como um pai. E Jacó ali, tadinho, o primeiro encontro que ele teve com Deus, talvez ele não tivesse entendido direito, estava tudo muito confuso. E ele fala: Deus, se tu realmente, como se Deus, se ele não confiasse na palavra de Deus. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Ele estava conhecendo ali o primeiro encontro dele com Deus. E ele fala: Deus, se verdadeiramente tu cuidares de mim, eu te prometo que eu vou te seguir. As pessoas até dizem: voto de tolo de Jacó. Se Deus falou que ia cuidar dele, guardar ele, alimentar ele, dar pão, dar água, claro que Deus o faria. Mas a gente não leva em consideração que Jacó não conhecia Deus. Foi o primeiro encontro dele. E no primeiro encontro Deus se manifesta como pai. E ele chama aquele lugar, ele pega aquela pedra que ele deitou a cabeça como um altar, ele derrama o óleo, diz: Betel, casa do pai. Betel, porta do céu. Encontrei a porta do céu. Para muitos Deus vai marcar o encontro na porta do céu, na casa do Pai. Muitos terão esse encontro. Muitos terão que ter um encontro como o de Adão, com vergonha da sua atitude, mas tendo que se chegar diante de Deus e confessando o pecado. Mas Jacó não teve só esse encontro. Muitas coisas da vida de Jacó precisavam ser tratadas. E ele chega na casa do seu tio Labão, e ele conhece a sua esposa Raquel, no qual ele
fica apaixonado por ela. Ele ama Raquel só no primeiro olhar, mas não era a Raquel que Deus queria para ele, era a irmã de Raquel, mas ele se enamorou, ele se apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos para casar com aquela mulher e casou com ela. Só que o pai enganou, porque naquele tempo não se dava a filha mais nova antes da mais velha, tinha que casar Lia primeiro. E o pai, o Labão, engana Jacó, e na hora da noite de núpcias, ao invés de entregar Raquel, ele entrega Lia, dá uns vinhos para Jacó, ele fica meio assim, vai para a tenda com a outra e dorme com Lia. E ali depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a Raquel. Deu a Raquel para ele ficou preso numa dívida de trabalho por mais 7 anos por causa de Raquel. Trabalhou 14 anos. E aí, Jonathan, vai trabalhar 14 anos pela tua esposa? Jacó trabalhou 14 anos pela esposa. E aí, quando Jacó já estava rico, já estava com rebanhos, todos conhecem a história de como Jacó prosperou, embora o seu título enganando o tempo todo, mas Jacó já tinha tido um relacionamento com Deus, Jacó já tinha tido um encontro com Deus, Deus se revelava para Jacó, aí Deus falava, dava as estratégias, os caniços que ele raspava, colocava lá, aí os animais na hora de cruzarem, olhavam lá os caniços, saíam malhados, salpicados, e com isso ele foi se enriquecendo, até a hora que ele falou, chega! Eu já trabalhei 14 anos, eu já fiquei aqui muito tempo, agora eu já tenho a minha família, eu já tenho 2 esposas, mais 4 servas, 2 filhos, agora eu vou voltar para casa do meu pai. Só que essa escolha, difícil, hein? Ele voltar para a casa dos pais, sabendo que tinha um inimigo mortal, que era o seu irmão, no qual ele roubou, segundo Esaú, a primogenitura. Como voltar para a casa da família e se deparar com seu irmão, hein? Aí precisava estar tratado demais, irmão José Carlos. Precisava estar muito tratado, porque o medo nos aprisiona, a insegurança nos aprisiona. Aí precisava de um tratamento, de um encontro a sós com Deus, e precisava ser tocado por Deus, porque tinha que mexer no corpo dele. Ele tinha que ser mexido de dentro para fora. E aí todo mundo sabe do Jaboque, subiu a palavra, aonde ele manda o rebanho na frente, a família na frente, ele fica para trás sozinho, porque nesses momentos é uma sós com Deus. E ali ele teve que se revelar para Deus, revelar a intenção dele, chorar na presença de Deus, confessar. Eu creio que ele confessou, ele abriu o coração dele, até que ele vê um anjo, ele vê um ser sobrenatural vindo até ele, e ele vê que era Deus, o próprio Deus, e ele segura naquele anjo, ele segura naquele ser, e ele diz a palavra que ele luta a noite toda. Eu preciso da minha bênção, eu quero voltar para minha casa, para minha família, mas nessas condições, no natural, eu não consigo, eu tenho medo, meu irmão vai me matar, eu preciso da tua ação na minha vida, eu errei, eu me arrependo. E ele lutou, o anjo queria voltar para o céu, e ele agarrava o anjo. Irmãos, a Bíblia diz que foi a noite toda lutando com um homem. Como Jacó conseguiu forças para lutar a noite toda com um homem? Não sei, foi o poder de Deus. Mas ele segura o anjo até o amanhecer, e o anjo vai e toca no nervo da coxa dele, que dizem os médicos que é um nervo que dá um equilíbrio ao nosso andar, às nossas pernas, e quando toca ali, tira o equilíbrio de Jacó. Jacó não pode mais andar com as suas forças, suas pernas. Mexeu no equilíbrio dele. Ele agora está manco. Ele está mancando. Para ele ver que ele não pode ir sozinho. Ele tem que levar a presença de Deus com ele.
Ele precisou de um cajado, porque ele estava mancando. E o cajado significava a presença de Deus. Ele só poderia entrar naquela terra para rever o seu irmão com a presença de Deus com ele. E esse encontro se chamou Peniel. Eu vi a face de Deus. O primeiro encontro, Deus se manifestou para Jacó, para que Jacó o conhecesse como pai. Agora esse segundo encontro não. Ele viu a face de Deus. Ele foi tocado pelo próprio Deus. Ele lutou com o próprio Deus. Você tem lutado na tua vida? Você tem lutas com Deus? Você tem mostrado para Deus que tu é um guerreiro? Que você reúne as tuas forças para lutar pela tua salvação? Você tem mostrado isso para ele? Jacó mostrou lutando uma noite inteira. A gente não consegue nem ficar mais horas de madrugada, horas nem digo, mas minutos de madrugada de joelho orando. Jacó ficou uma noite toda lutando e conseguiu a vitória dele. E Deus manda te dizer, é com esforço. É com esforço. O reino de Deus é tomado com esforço. Quem está pregando aí que tudo é fácil, não é. Não é. É difícil. É difícil ser cristão, Jonatas, hoje em dia na tua idade. É difícil. É andar na contramão deste mundo. É fazer coisas que as pessoas estão fazendo diferente. E a gente acaba sendo diferente. É com esforço, é luta, é com braveza, é com ousadia. O Senhor Jesus nos mostrou isso quando Ele esteve aqui na terra, quando Ele teve que enfrentar a cruz, quando Ele teve que enfrentar as chicotadas, quando Ele teve que enfrentar a coroa de espinho, quando Ele teve que receber as cuspidas na sua face, os tapas na cara. Ele mostrou a garra, a determinação, a força, a ousadia e nos ensinou: sigam o meu exemplo. Vocês podem, porque tudo vocês podem, porque eu fortaleço vocês. Não é na sua força, não é na sua força, não é na sua força, é na força que o Senhor nos dá. E quando você olha para trás, você fala: meu Deus, como eu consegui, como eu fui forte, mas não foi a minha força, foi a força do Senhor. Somos guerreiros. Somos guerreiros. Irmãos, eu queria também falar sobre um encontro que eu fiquei assim. O encontro que eu quero falar agora é sobre Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel. O menino Samuel morava com o sacerdote Eli. A mãe dele era estéril, não podia ter filhos. Quando Deus abriu a madre dela, ela achou aquilo tão maravilhoso que ela resolveu dar o seu milagre, devolver o seu milagre para Deus, para o Senhor, para o Yahvé. E ela pega aquela criança quando está desmamada, leva até o templo e entrega na mão do sacerdote Eli. Cria meu filho, cria ele de maneira que ele conheça o Deus Yahvé, que ele ame o Deus Yahvé, para que ele entenda o milagre dele, como ele nasceu, como ele é fruto de um milagre. É o amor de Yahvé que deu a vida a ele aqui na terra. E ela entrega Samuel. Samuel é criado no templo do Senhor. Samuel, ele dorme no Santo dos Santos, junto com o candelabro. Ele, desde criancinha, ele é que acendia as luzes do candelabro, apagava, era a missão dele. Mas ele era uma criança, ele não tinha tido encontro com Deus, ele sabia quem era Deus, mas ainda não havia se encontrado face a face com Deus. Irmãos, até as crianças precisam de encontro com Deus. Quando eu vejo a história de Samuel, não diz a idade de Samuel, mas a Bíblia diz menino. Então ele era um menino. Não sei de que idade esse menino, 10 anos, 12 anos, 8 anos, era um menino. E Deus o chama na madrugada: Samuel. E ele ouve aquela voz, acorda, vai lá no quarto do sacerdote Eli, velhinho. Você me chamou? Não, Samuel, vai dormir.
E na segunda vez ele deita, ele pega no sono, ele ouve: Samuel. E aí, ele vai lá no quarto do sacerdote Eli, chama, e o sacerdote Eli: eu não te chamei, vai dormir. E a terceira vez, ele volta para dormir, a voz: Samuel. E quando ele volta para o sacerdote Eli, o sacerdote velho, já ceguinho, tadinho do sacerdote, ele entendeu: ah, eu já sei o que está acontecendo. E a Vé quer falar com você. Faz o seguinte, Samuel, volta comigo. Se ele te chamar, você diz assim: fala comigo, eu estou te ouvindo. E ele volta, aquele menino volta para a sua cama e vai dormir. E a voz chama Samuel pela quarta vez. E ele fala: fala, Senhor, o teu servo ouve. Um menino, era um menino. Ele poderia ficar com medo, ele poderia correr para o sacerdote: eu quero dormir com você, tem uma voz falando no meu ouvido, eu estou com medo. Ou ele poderia não acordar, era um menino. Mas ele entendeu, ele sabia que existia um Deus, embora ele nunca tivesse tido uma experiência, mas esse Deus existia, e ele via isso na fé das pessoas, ele via isso na fé da mãe dele, que foi abençoada por Deus, agraciada pelo tempo. E ali Deus se comunica pela primeira vez com Samuel. Deus se comunica com Samuel, que coisa maravilhosa. Deus se comunicando com Samuel. Um menino. E Deus fala. Deus quer falar com as crianças hoje em dia. Você que é pai, mãe de um menino, de uma menina, leva teu filho a ter uma experiência com Deus. Leva o teu filho a um encontro com Deus. Eu me lembro que quando eu era professora das crianças, igual aqui, era uma casa da pastora, e eu ficava na sala com as crianças, enquanto o culto acontecia na garagem. E as crianças eram crianças da rua, que ficavam os garotos soltando pipa, jogando bola, e eles sabiam que ali dava lanchinho. E chegava na hora do culto, eles vinham tudo de short, sem camisa, descalço, sujo, suado. A gente levava para a sala, contava histórias da Bíblia. E num domingo, eu fiz algo que Deus mandou fazer. Eu coloquei todos eles de joelho. E comecei a cantar um cântico com ele, que eu não me lembro qual foi o cântico, bem baixinho. Mandei apagar a luz da sala e comecei, eles de joelho. Eu começamos a cantar aquele cântico. E daqui a pouco eu comecei a ver crianças chorando. Aí nós começamos a pôr a mão sobre aquelas crianças, a ministrar. Várias crianças chorando, sentindo a presença de Deus, tendo o encontro dela com Deus. Quem é que diz que Deus é só para adulto? Quem é que diz que Deus é só para o culto dos adultos? Deus é para as crianças. As crianças estão precisando de Deus. E eu me lembro também na minha casa, as minhas filhas eram pequenas, era aniversário de uma delas, e eu fiz um bolinho, pipoca, cachorro-quente, chamei as crianças da rua, chamei uma irmã em Cristo que trabalhava com crianças, conto uma história para eles aí, e ela contou, e no final ela fez isso, ela orou. As crianças aceitaram a Jesus ali no meu apartamento. Deus fala com as crianças, Deus quer se revelar às crianças. As crianças estão sendo levadas para o caminho do mal, para a internet. Pai, mãe, traga seu filho para a presença do Senhor, traga seu filho para a presença do Senhor. Deixa ele ter um encontro com Deus, deixa ele ter um encontro com Deus. Deus quer se encontrar com teu filho. E muitas das vezes você tem sido um empecilho. Faça um culto doméstico na tua casa, ore com os teus filhos, pregue a palavra para os teus filhos. Samuel cresceu na presença do Senhor. Foi a primeira vez que ele tinha ouvido Deus, mas daí por diante Deus não parou de falar com ele. Samuel se tornou um sacerdote, um profeta, um juiz. Como esse homem foi usado para o povo de Deus, como Samuel foi usado, e o encontro dele foi quando ele era criança. Que horas tem? Nós já vamos terminar. Tanta coisa para falar, tanta coisa para falar. Mas Samuel, sendo uma criança, ele também teve um encontro dele com Deus. E agora eu queria ler com os irmãos.
lá em Isaías, profeta Isaías, Velho Testamento, capítulo 6. Isaías capítulo 6 vai falar do chamado do profeta Isaías. O profeta Isaías também teve o seu encontro com Deus. Olha só o encontro de Isaías com Deus. Por que Deus quis se encontrar com Isaías? Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com uma voz que clamava, e a casa se encheu de fumo. Olha o encontro de Isaías com Deus. Isaías viu o trono de Deus, o Santo dos Santos. Isaías viu os serafins. E ele ouve uma voz, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. A voz era tão possante que mexia com os umbrais da porta, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, no encontro dele, ele viu o Senhor na segunda pessoa da Trindade. Ele viu o Senhor Jesus ali onde ele estava. Ele viu a região celeste, ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins, ele ouviu a voz de Deus. E o que cabe a Isaías: Senhor, eu não, Senhor, eu sou impuro, Senhor, tenho contaminação na minha boca, nos meus lábios, como é que eu vou falar contigo, Senhor? Mas um dos serafins voou para ele, para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. O encontro de Isaías com o Senhor. Qual foi o propósito que Deus veio se encontrar com Isaías? Ele queria chamar Isaías: vem ser meu profeta. Você vai profetizar salvação para esse povo de coração duro. Você vai abrir a tua boca e pregar minha salvação. Esse povo está com o coração endurecido. Esse povo não crê mais em mim. Esse povo não fala mais comigo. Esse povo não quer me ouvir. Esse povo não se acha mais meu povo. Esse povo está rebelde, e eu quero te usar como proclamador da minha salvação para esse povo. Isaías: mas eu, Senhor, Isaías era um jovem. Isaías aí devia ter 20 anos, era jovem. Eu, Senhor, meus lábios são impuros, Senhor, como que eu vou anunciar a salvação para esse povo com esses lábios? E o Senhor fala: se o problema é o lábio impuro, peraí, você já está no Santo dos Santos, meu trono já está aqui. Toma aqui, anjo, toma uma tenaz e toca ali na boca do homem de Deus que eu escolhi, e purifica o que está contaminado, o que está impuro, porque é Ele que eu escolhi. Deus, Ele purifica o que está contaminado. Se Ele tem um
propósito de usar e você está contaminado, Deus vai te purificar. É só você deixar, é só você atender o convite dele, é só você ir ao encontro dele. Tem lá uma tenaz, o fogo purifica, o povo limpa. O fogo de Deus. O fogo de Deus é a brasa viva do altar do Senhor para nos limpar. Nos achamos indignos. Quem é digno nessa terra? Quem é perfeito? Ninguém. Todos nós precisamos ser purificados, mas o Senhor nos purifica porque é para a obra dele. Chamado do profeta Isaías. Abra rapidamente lá no livro de Jeremias. Jeremias eu não vou ler tudo, irmãos, mas eu queria que os irmãos em casa lessem sobre o encontro de Jeremias com Deus. O capítulo 1 vai falar sobre a visão que Jeremias teve do Santo dos Santos, do trono de Deus. É uma coisa maravilhosa. Irmãos, eu te convido, eu te desafio a você ler Jeremias capítulo 1 e tentar imaginar como é o céu, como é a habitação de Deus, através das palavras de Jeremias. Você vai viajar. Ele viu querubins, cara, olha, quando ele fala sobre a revelação dos querubins, sobre os 4 seres, cabeça de homem, cabeça de boi, cabeça de águia, cabeça de leão, tinham rodas, nas rodas, nos aros, tinham olhos, elas giravam em todas as direções e sentidos, e o Espírito conduzia, levava para todas as direções. Você começa a viajar, você começa a entrar na região celeste e ver como é a presença de Deus no nosso meio. Ele nos visita assim, é uma carruagem. Você identifica como aquilo, como se fosse uma carruagem com 4 rodas que giram para todas as direções, olhos olhando para todos os lugares, eles andando em sincronia. Em sincronia é a presença de Deus no nosso meio. O Senhor está aqui, mas Ele não está parado, Ele está se movimentando, Ele se movimenta aqui, Ele vai rodando em todas as direções e sentidos, Ele olha para tudo. É um Deus todo-poderoso, é o Yahvé. O encontro com Jeremias começa com essa visão. Deus convida Jeremias: vem cá, que eu vou te mostrar algo que você nunca viu na sua vida. E depois que o capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. Aí o capítulo 2, verso 1 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus despossórios. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semearam. Então Israel era santificado para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que devoravam eram todos. Não, peraí, irmãos, eu queria pular, eu estou lendo um outro pedaço. Me perdi aqui no que eu ia ler. Deixa. Na próxima mensagem eu falo sobre o chamado de Jeremias. Me perdi ali, mas Deus está querendo falar neste lugar. Eu tenho que terminar essa mensagem. Mas leiam o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jeremias, e vocês vão ver o chamado, como Jeremias atendeu o convite de Deus, se apresentou para Deus e o que ele contemplou com os olhos dele. Agora, indo rapidamente para o Novo Testamento, eu quero te dizer que lá nós tivemos encontros com Deus. Nós tivemos o encontro da mulher samaritana. Quem lembra dela? Ela estava num poço, num sol escaldante de meio-dia, escondida de todo o povo, de toda a vizinhança, porque era uma mulher que tinha um passado meio difícil, pecados, uma pecadora. Mas Jesus marca o encontro com essa mulher ali. Isso aí está em João capítulo 4, ali no poço de Jacó.
lá na entrada de Samaria. Ela está colhendo a água. Jesus chega para ela e fala: me dá um pouco dessa água. E ela percebe que Jesus é um judeu. E ela vira para Jesus e fala: você me pede água? Não está vendo que eu sou uma samaritana e você é um judeu? E samaritano não fala com os judeus. E Jesus vira para ela e fala: olha, se tu soubesses o Deus maravilhoso que é o nosso Pai, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria a água da vida. E ela fala: como que tu vai me dar uma água da vida se você não tem nem caneco para pegar essa água? Lá o poço é fundo. Como que você vai me dar dessa água? E que água é essa? Ah, se eu não vou ter mais sede, eu quero essa água. Aí Deus fala: é a água da vida. Quem bebe dessa água da vida não tem sede. Quem bebe da água da vida não tem mais sede. Sabe por quê? Porque é criado dentro de nós uma fonte. É criado dentro de nós um poço artesiano natural, lá dentro da gente, no nosso interior, fluindo água para você dar de beber. Esse foi o encontro de Jesus pessoalmente. Aí não foi visão, aí não foi sonho, aí não foi revelação, aí foi pessoal. Jesus em carne e osso com aquela mulher. E aquela mulher: eu quero, bem vejo que tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, eu quero dessa água, deixa eu beber dessa água. Aquela mulher, ela não hesitou. Quando Jesus vira para ela e fala assim: chama o teu marido. E ela fala: mas eu não tenho marido. Tu disseste a verdade, porque tu já tiveste 5, e esse com quem tu estás agora não é teu marido. Quase que aquela mulher caiu dura para trás. Ela não ia cair porque ela precisava ter um encontro com Jesus. Mas ela viu ali, teve a certeza: esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, Yeshua HaMashiach, é o Filho amado, é o Messias prometido que veio me salvar. Ele sabe de toda a minha vida. Eu não contei nada para ele. Eu estou escondida de todo mundo pegando água aqui para ninguém olhar para mim e dizer que eu sou uma pecadora, que eu sou uma prostituta. Eu estou escondida, mas esse homem me encontrou, porque ele marcou um encontro com ela. E hoje ele marca um encontro com você. Ela recebeu Jesus. Ela foi a primeira missionária. Ela levou Jesus para dentro da comunidade dela e pregou Jesus para todo mundo. Ali houveram conversões. Evangelista, mulher evangelista, porque ela teve um encontro com o Senhor. E agora nós temos outros casos de encontro. Eu poderia falar aqui de Nicodemos. Quem lembra de Nicodemos? Um fariseu, lá de João, capítulo 3, vai falar sobre a história de Nicodemos, que ele marca um encontro com Jesus e ele vai discutir com Jesus sobre a salvação, sobre o novo nascimento. E ele convida Jesus lá para casa dele e começa: mas vem cá, que história é essa de novo nascimento? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, eu já sendo adulto? E Jesus fala: você não entende nada das coisas lá do alto. O novo nascimento é o nascer do alto. O novo nascimento é o novo nascimento lá de Gênesis capítulo 1. E o vento soprava sobre a face das águas. O Espírito soprava sobre a face das águas. O Espírito, o vento é o invisível e a água é o visível. Então é o invisível movendo o visível. O nascer de novo é o Espírito Santo invisível nos movendo. Eu, vocês, nos movendo o natural. Por isso é nascer do Espírito e da água. Espírito, as coisas naturais, as coisas espirituais. Água, as coisas naturais. Esse é o nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo tem que nascer dentro de você e ele vai te movimentar. Como no início da criação do mundo, que o vento pairava sobre a face das águas, o Espírito de Deus movimentava a face das águas. Esse é o novo nascimento. Esse foi o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos precisava entender e explicar para nós o que significa um novo nascimento. É nascer do Espírito.
É nascer do Espírito. Jesus morreu, ele andou nessa terra depois de morto, porque ele ressuscitou, depois ele ascendeu, mas antes dele subir, ele deixou o Espírito Santo dentro de nós. Esse é um novo nascimento. Quando você dá à luz uma criança, você vê a criança. Agora, quando você dá à luz ao Espírito, você não vê. É o espiritual nascendo dentro do natural. Esse é o nascer do alto. Esse é o novo nascimento. Eu termino minha palavra aqui. Jonas, você pode colocar aí, por favor, 1 Tessalonicenses 4:17. 1 Tessalonicenses 4:17. Eu vou terminar aqui a minha palavra dessa noite com o nosso último encontro. Tessalonicenses 4:17 diz assim. Achou? Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para todos sempre. 1 Tessalonicenses 4:17. E eu termino com o último encontro nosso, porque daí para frente nós vamos viver com Ele eternamente. É o arrebatamento. Nós vamos subir. Jesus vai estar nas nuvens. Ele não vai vir aqui na terra. Ele vai estar nas nuvens. Os anjos vão tocar as trombetas. E nós aqui na terra, os salvos, os mortos, vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos aqui, ou vamos ouvir o som das trombetas, vamos subir, flutuando para as nuvens, nos encontrarmos com o nosso noivo, Jesus Cristo, para as bodas do Cordeiro, para a celebração das bodas. Esse é o nosso último encontro. A partir daí, nós vamos viver para sempre com o nosso noivo. Nós não vamos viver de encontros. Mas enquanto isso não acontece, nós vivemos de encontros aqui. Precisamos nos encontrar com Ele todos os dias. Mais horas que você puder, quanto mais melhor. Quanto mais encontros melhores. Lembra de todos esses encontros que nós vimos aqui. E peça ao Senhor para te dar um encontro parecido com esses aqui. Peça que o Senhor vai te dar. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei, e abri-se-vos-á. E aqui eu encerro a minha palavra, mas eu gostaria de orar por você. Fecha seus olhos. Põe sua mão no seu coração. Meu Deus, nós cremos que Tu és o Deus lá do Velho Testamento. Tu és o Deus do Novo Testamento. E Tu és o Deus das nossas vidas agora. Senhor, eu sei que tudo que Tu fizeste lá atrás, Tu pode fazer conosco hoje. Tu queres fazer com as nossas vidas hoje, Senhor. E eu te peço, Senhor, nós queremos nos encontrar contigo, Senhor. Nós queremos nos encontrar contigo, Senhor. Marca Tu encontro, Senhor. Marca o local, Senhor, desse encontro. Marca a hora desse encontro, Senhor. Senhor, eu quero me apresentar diante de Ti. Eu quero conversar contigo. Eu quero falar, mas eu também quero ouvir, Senhor. Senhor, eu quero Te sentir, Senhor. Como eu quero Te sentir, Senhor, nesse encontro, Senhor. Senhor, eu quero ver, Senhor. Eu quero que Tu me leve para conhecer o Santo dos Santos. Eu quero conhecer o Teu trono, Senhor. Eu quero ver os serafins, os querubins. Dá-me a visão. Abre os meus olhos espirituais. Eu quero Te ver, Senhor. Eu quero Te ver. Me contempla com esse dom da visão, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ver o mundo espiritual. Eu quero passear contigo, Senhor. Eu quero andar contigo, Senhor. Conversando contigo, Senhor. Sendo tocada por Ti, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te ver, nós queremos Te sentir. Senhor, Samuel era um menino, Senhor, mas ele entendeu o Teu chamado e ele falou: fala comigo, eu Te ouço, eu sou pequeno, eu sou menino, mas eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se revela, Senhor, para todos que estão Te pedindo nesse momento. Se revela, meu Deus e meu Pai, faz-te sentir, faz-te tocar, faz-te ouvir, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que
os teus dons, distribua. Nós queremos dons, Senhor. Nós queremos dons da palavra, Senhor. Nós queremos dom da visão, nós queremos dom da revelação, da profecia, Senhor. Oh, autoridade com os demônios, Senhor. Nós queremos o dom do discernimento. Marca esse encontro e vem com o nosso presente, vem com o nosso dom, Senhor, para que nós nos aperfeiçoamos na tua obra, no trabalho aqui na terra, Senhor. Senhor, abençoa todos que estão orando com fé agora. Abençoa todos que estão orando com fé, que estão crendo, que estão querendo uma visitação, que estão querendo um encontro, Senhor. Dá a tua bênção, Pai, em nome de Jesus.